Obrigado à orquestra pelo louvor desta manhã. Vocês fazem a diferença na nossa oração quando estão presentes. Há 7 sábados eu não assumo esse púlpito e eu estava com saudade de estar diante de você. Eu tive um privilégio nesse mês de agosto de poder ir aos Estados Unidos realizar uma cerimônia de bodas de prata de um casal de amigos. Aproveitamos para ficar alguns dias em Columbus, lá em Ohio, e passamos praticamente a metade do mês de agosto visitando alguns lugares e conhecendo novos lugares lá nos Estados Unidos. Mas eu confesso para você nesta manhã que em qualquer lugar que eu passei por lá, eu não consegui ouvir um louvor tão maravilhoso, escutar orações tão apropriadas que falam ao nosso coração como se fossem verdadeiros, são verdadeiros sermões. E podemos sentir no nosso coração a alegria de adorarmos ao Senhor. Nesta manhã, eu gostaria de convidá-lo para que juntos nós viajássemos pela história e pela cultura vigente e dentro da palavra do Senhor, para revermos histórias de homens e mulheres que, transformados pelo Evangelho e pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, estão e fizeram diferença no mundo. Transformados para servir. Eu gostaria de ver com você alguns pressupostos. E o primeiro deles que eu coloquei para nós meditarmos nesta manhã foi: o Evangelho de Jesus tem o poder na vida de homens e mulheres, o que ao longo da história e ideologias humanas se mostraram incapazes de realizar. Estamos hoje olhando para a história. Depositamos muitas vezes a nossa confiança numa ideologia política. Outros colocam a sua confiança em filosofias, sistemas econômicos, sociais. Mas esta manhã eu quero reforçar a você, através do Espírito de Deus, que todas elas são importantes na história e na cultura do mundo, mas nenhuma delas tem o poder de transformar corações. Nenhuma delas tem poder de transformar um coração magoado num coração em paz e perdoado. Nenhuma delas consegue preencher os vazios íntimos pelas quais a mente de um homem e de uma mulher passam. Portanto, o Evangelho de Jesus tem o poder na vida de homens e mulheres, o que ao longo da história e ideologias humanas se mostraram incapazes de realizar. Um segundo pressuposto é que a transformação gerada na vida de pessoas que se rendem ao Evangelho provoca o redimensionamento de suas crenças, valores e atitudes com o mundo. Eu quero dizer para você nesta manhã que o Adventismo ele tem uma dificuldade. E essa dificuldade a gente tem visto ao longo das décadas e desde o início de sua história. Infelizmente, muitos de nós, ao nos convertermos ao cristianismo através do Adventismo, nós colocamos em nossa agenda que o Adventismo ele cumpre 24 horas exatamente do pôr do sol ao pôr do sol do sábado. E na minha agenda mental eu coloco o seguinte: cristianismo 24 horas do sábado. E eu venho à igreja, eu faço a minha adoração. Muitos das vezes até colocam na sua agenda, um dia de descanso e dormimos até um pouco mais tarde, chegamos ao culto das 10h30 da manhã. E somos cristãos, tomamos nossas decisões, cantamos hinos de adoração como esse último, que fala a minha vida dizendo que Jesus Cristo é meu Salvador, meu Redentor, por isso lhes dou glória. Nós temos percebido, queridos, que a nossa agenda cristã do Adventismo, ele não passa do pôr do sol do sábado para o domingo.
A impressão que nos dá é que nós desligamos uma chave, ligamos outra, e no domingo pela manhã, nós nos esquecemos das decisões, das orações, do nosso louvor, em atitudes e em adoração a Deus que tomamos no sábado. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, quando você olha para a cruz do Calvário e você vê o amor de um Deus que abandonou o seu trono e desceu essa terra, um Deus que abandonou sua eternidade e entrou no calendário humano, e através de sua vida, através do seu relacionamento com o ser humano, Ele demonstrou o seu reino através da sua bondade e de suas ações ao semelhante. Quando eu vejo esse Deus pregado na cruz, dizendo: olha o que eu fiz para poder alcançar você, eu e você nos rendemos a esse Evangelho, a esse Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, o nosso Senhor. Aí, queridos, a nossa cosmovisão bíblica, ela muda, ou deveria mudar. Deveria haver um redimensionamento em nossa vida, e a nossa visão de ver a sociedade deveria mudar. A nossa visão em lidar com o nosso dinheiro deveria ser outra. A nossa visão de realizarmos ou vivemos dentro de nossa casa, ao lado de nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, ao lado dos nossos pais, queridos filhos, nesta manhã, deveria ser mudada. Talvez em relação à nossa sexualidade, deveríamos ter uma outra visão, uma visão que venha do que o Senhor nos diz através da Bíblia. Sim, queridos, a transformação gerada na vida de pessoas se rendem ao Evangelho de Jesus. São pessoas que redimensionam a sua cosmovisão daquilo que está ao seu redor. E aí, durante a semana, durante os dias que vão sucedendo, eu olho para o meu lado e em vez de eu chegar simplesmente objetos, eu olho para o meu lado e encontro pessoas. Em vez de eu estar sendo influenciado pelo consumismo, pelo capitalismo, pelo cronos que nos envolve e que nos cobram detalhes das 24 horas, eu entro no Kairos, no tempo de Deus, e redimensiono o meu tempo, e o abro às pessoas que estão ao meu redor. Eu dou esse tempo para os meus filhos, para minha esposa, para os meus vizinhos, para os membros de minha comunidade cristã. Eu dou esse tempo para Deus. E os valores e atitudes mudam, porque eu entendo que eu não sou mais ligado à história desse mundo, mas eu sou um cidadão de Deus, eu sou um cidadão do reino. E se eu sou um cidadão do reino, os meus valores, as minhas atitudes mudam ou não mudam? Por que você está aqui nesta manhã? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão pelo qual Deus o colocou nesta terra? A transformação gerada na vida de pessoas que se rendem ao Evangelho fazem com que elas sejam, dentro da história, pessoas que façam a diferença. Eu gostaria de colocar mais um pressuposto, e esse é o último desta manhã, do início dessa mensagem. E aqui diz assim: homens e mulheres transformados pelo poder gracioso do Evangelho de Jesus tornam-se agentes de transformação, promovendo os valores do reino de Deus. Queridos, estamos vivendo num momento único. O nosso país, com as suas incertezas, ideologias estão sendo jogadas
ao ventilador, mudanças dentro da família, contextualização da religião. Estamos muitas vezes como cristãos sendo ridicularizados diante das filosofias que alguns sistemas políticos do nosso país estão pregando. Mentiras que estão sendo repetidas a cada dia, daqui a pouco serão verdades pela repetição dessas mesmas mentiras. Os evangélicos hoje são, junto aos protestantes, dizem as estatísticas, em 30% já no nosso país. Eu pergunto a você, eu dentro da contextualização protestante, dentro do cristianismo puro e das verdades puras da palavra, como eu estou me colocando diante dessas ideologias e verdadeiros sermões que estão sendo colocados na mídia em nosso país? Queridos, eu devo estar com os pés na história, mas eu devo estar com os olhos voltados aos céus, porque eu não sou o cidadão da história, eu sou o cidadão do reino de Deus. Eu tenho que estar atento ao que está acontecendo ao meu redor, olhando para os líderes desse mundo que fazem a história. Mas eu tenho que ter certeza na minha vida que eu faço parte do reino eterno e do Deus eterno, Senhor e Salvador de minha vida. Eu tenho que estar olhando para a história. Eu tenho que estar vivendo com intensidade a história. Mas eu tenho que estar voltado aos valores do reino pelo qual eu pertenço. Eu te pergunto nesta manhã, será que estamos vendo homens e mulheres, jovens, estamos vendo pessoas transformadas em Jesus Cristo, fazendo a diferença? Pessoas que estão dizendo o seguinte: olha, eu creio num Deus criacionista, e como eu creio num Deus de Gênesis 1 e 2 que formou esse mundo, eu creio na família, porque Deus instituiu a família. Estamos nós com a nossa vida refletindo e vivendo aquilo que cremos. Será que Cristo está atuando no meu coração e no seu? Sabem, eu tenho procurado pessoas transformadas que estão fazendo diferença em nosso país, em nosso mundo, em nossa cidade, em nossa comunidade, na rua Arthur Loyola. E às vezes fico me perguntando aonde estão os homens e mulheres transformados. E olho para mim mesmo, não estou acusando você, eu olho para mim mesmo. Sabe, eu queria convidar você para que você voltasse um pouco os seus olhos a um país, a Inglaterra. Eu pensei de nessa manhã discutir um pouquinho de alguns nomes que fizeram história na vida e iria buscar esses nomes na história do Adventismo. Pensei em J.N. Andrews, pensei em Ian Edson, pensei em Loughborough, pensei em Ellen White. Mas talvez alguns dissessem assim: olha, o pastor quando vem, ele vai buscar simplesmente exemplos dentro dos pioneiros de nossa igreja, defendendo um pouquinho a história da igreja que ele representa. Eu gostaria de levar você ao século XVIII para a Inglaterra. A Inglaterra estava vivendo um período histórico tremendo. A Revolução Industrial ainda não havia chegado, estava nos seus primórdios. Mas o país estava em revolução. As cidades estavam recebendo muitas pessoas, mas elas não tinham ainda uma estrutura para poder receber essas pessoas. Estava um caos na Inglaterra. E mesmo com que os homens estavam saindo da agricultura e vindo para a cidade em busca de conhecimento, em busca de tecnologia, eles tinham grandes dificuldades. E
maior fonte de recursos da Inglaterra no século XVIII era a sua frota de navios. Além das mercadorias que eles levavam de um continente para o outro, de um país para o outro, eles também estavam carregando homens e mulheres que eram tirados da África e eram trazidos como escravos e vendidos por toda a Europa e por todo o mundo. E isso era um grande movimento comercial. E dentre esses homens que auxiliavam nesse tráfico, surge esse homem, John Newton. A vida toda John Newton tinha sido um capitão de um navio. E todas as suas rendas, toda a sua vida foram dedicados pegando esses escravos da África. E ele fazia parte da frota de navios negreiros. E um dia, John Newton, ele enfrentou uma grande tempestade em alto mar. E no meio da tempestade, ele teve uma crise emocional muito grande, existencial. E ele buscou no íntimo de sua vida o que ele estava fazendo naquele lugar. E no meio daquela tempestade, Deus falou para John Newton. E os olhos dele se abriram. E ele resolveu abandonar esse trabalho. Vinham várias perguntas na sua mente. Ele dependia do trabalho para trazer o pão para sua casa. Ele só fazia isso, já fez isso durante sua vida. Também havia aí uma crise profissional. E em meio a tudo isso, John Newton começou a estudar. E sabe o que ele resolveu fazer? Ser um pastor. E como pastor, John Newton, voltado ao Deus que mudara o prumo de sua vida naquela noite de tempestade, ele virou um grande defensor da liberdade e começou a pregar contra o sistema político e econômico do seu país em seus dias. E nas suas pregações, na sua igreja, ele atingiu, através do Espírito de Deus, um jovem na época, chamado William Wilberforce. E William, depois de impactado pelo Evangelho, vendo a transformação na vida de John Newton, William um dia chegou para John Newton e disse o seguinte: pastor, eu quero ser pastor como você, eu quero pregar como você, eu quero ter uma comunidade cristã como você tem. E John Newton olhou para ele e falou assim: de jeito nenhum. Você não pode ser um pastor, porque, William, você é um parlamentar jovem ainda aqui da Inglaterra. E se você está aceitando a mensagem, se você tem Cristo como seu Salvador, Cristo como seu Redentor, se você hoje é um homem livre de coração, você tem que ir para o parlamento e mudar as leis que regem o nosso país em relação ao tráfico de negros da África. Vá lá no parlamento. Vá onde você estudou, com o seu conhecimento, com a sua influência, e você vá lá e faça o trabalho no meio das pessoas pelas quais você vive. E William aceitou o desafio. E aquele moço começou a levantar a bandeira da liberdade, da escravatura. E a história nos diz, no século XVIII, que ele foi a principal bandeira da Inglaterra, e a Inglaterra é um país que, dentro das suas leis, dentro de sua corte, votaram que ela daria liberdade aos escravos. John Newton um dia recebeu o Evangelho e Deus mudou sua vida. Através da transformação, ele influenciou pessoas. William foi impressionado por isso. E William influenciou a sua corte, influenciou a sua nação, e influenciou, através da sua transformação em Jesus, o mundo. Contemporâneo ao William, eu poderia citar aqui Elizabeth Fry,
uma moça de 18 anos, nessa época do século XVIII, da Inglaterra. E essa mulher, aos 18 anos, ela tomou uma decisão quando encontrou-se com Jesus Cristo. Eu vou fazer a diferença. Eu vou realizar uma missão em nome de Jesus. E essa moça ainda, essa jovem de 18 anos, ela disse o seguinte: eu vou trabalhar dentro das penitenciárias femininas da Inglaterra. E essa jovem começou a entrar dentro das penitenciárias, e a história nos diz que as penitenciárias daqueles dias eram tão cruéis como as nossas hoje são, com os problemas que envolvem toda uma pessoa que entra dentro de uma penitenciária, as influências negativas. E sabe o que ela fez? Ela primeiramente começou a levar para dentro das penitenciárias materiais de higiene. E através dos materiais de higiene ela deu dignidade àquelas mulheres. Depois que ela deu dignidade, ela começou a ensinar aquelas mulheres a ler e a escrever dentro da penitenciária. E depois que elas souberam ler e escrever, ela ensinou a Bíblia. E aquelas mulheres que saíam piores do que entravam, quando venciam os seus tempos de justiça, aquelas mulheres saíam das penitenciárias transformadas. Aos 38 anos, Elizabeth Fry, ela foi chamada ao parlamento inglês para ajudar o parlamento a montar regras e leis pelas quais trouxessem dignidade para dentro das mulheres que ficavam presas nessas penitenciárias. E essas leis, essas regras, foram levadas para a França, para a Bélgica, para a Alemanha, e transformaram as penitenciárias em lugares de salvação. Eu poderia ficar aqui citando outros nomes, os últimos deles que gostaria de compartilhar com você nesta manhã, é o Catherine e o William Bolt. São mais conhecidos de nós. Esse casal, eles resolveram fazer a diferença porque eram cristãos. Eles começaram a sair pelas ruas e queriam evangelizar os pobres. E eles tomaram a decisão de realizar três ações. A primeira delas, eles levavam sabão para os pobres na rua, para que eles pudessem tomar banho e se sentirem pessoas dignas. Depois eles as alimentavam com sopa, para que elas pudessem matar a fome. E depois eles traziam para essas pessoas salvação, para que elas pudessem encontrar Jesus. Os 3 S: sabão, sopa e salvação. Hoje essa atitude se espalhou pelo mundo. O maior exército hoje em atividade no mundo se chama Evangelho da Salvação. Milhões de pessoas levam para os pobres nas ruas sabão, sopa e salvação. Sabem, queridos, pessoas que através da história não ficaram presas, quando eu digo história, estou dizendo mundo, não ficaram presas aos valores do mundo, mas através da transformação em Jesus Cristo, essas pessoas resolveram fazer a diferença. E elas impactaram o mundo. No século XVIII, Karl Marx escreveu toda a tese do comunismo. Onde que ele escreveu, sabem? Na Inglaterra, em Londres. Mas a influência desses cristãos naqueles dias foi tão grande, que mesmo Karl Marx estando ali em Londres e pregando sobre o comunismo, influenciou um continente do mundo, e você conhece a história, ele não conseguiu influenciar a Inglaterra devido à influência desses homens e mulheres cristãos. Queridos, hoje nós estamos vivendo num país, no Brasil, caótico, onde as verdades estão sendo colocadas como mentiras e onde as mentiras estão sendo verdades. E aonde estamos nós, os cristãos,
Estamos nós fazendo a diferença e em nossa vida estamos vivendo, falando e pregando aquilo que nós recebemos de Cristo, que foi a transformação dos nossos valores e nossas atitudes. Estamos nós impactando o nosso país? Ou será, queridos, que nós estamos vendo pelas redes sociais, cada dia, novidades e surpresas? Estamos em silêncio. Billy Graham disse certa vez que o mundo hoje precisa de Bíblias, mas não Bíblias lidas. Ele disse que o mundo hoje precisa de Bíblias vividas. Eu quero nesta manhã fazer com que você volte seus olhos para a Bíblia. A vida de Pedro. E analisando a vida de Pedro, você vê um Pedro em Cafarnaum, e você vê um outro Pedro quando ele aparece em Jerusalém. Em Cafarnaum foi quando Jesus Cristo chamou para o ministério. E ao lado dos seus irmãos e amigos, eles abandonaram os barcos de pesca, e como pescador ele abandona essa atividade, e ele vem para ser um discípulo de Jesus Cristo. E você encontra um Pedro, um pescador, um homem simples, mas ao mesmo tempo um homem intempestivo, um homem inconstante. E na vida de Pedro ele foi capaz de dizer: Senhor, darei a vida por ti, e se for preciso, eu vou para a cruz. E horas mais tarde, ele tem a capacidade de negar Jesus Cristo diante de uma multidão que queria crucificar o seu mestre. Eu gosto de Pedro porque muitas vezes a gente se vê como ele. Nós temos as nossas inconstâncias. Às vezes as circunstâncias da vida nos envolvem de tal maneira que a gente às vezes oscila entre estar lá em cima e às vezes nós estamos lá embaixo. Às vezes estamos felizes e às vezes estamos tristes, e o doce e o amargo se misturam em questão de instantes pelas circunstâncias que nos rodeiam a cada momento. Mas sabem, queridos, eu gosto de olhar e ver o Pedro em Jerusalém. Um Pedro pregador, um homem que elaborava bem as suas mensagens, os seus sermões, um homem ousado, convertido, transformado. E nesta manhã, ao analisarmos um momento de sua vida, eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo, por favor, e pensasse: será que eu ainda sou um Pedro vivendo em Cafarnaum? Ou será que eu sou um Pedro vivendo em Jerusalém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 4. Atos 4 tem uma história maravilhosa. E na contextualização dessa história, você imagine o que estava ali acontecendo. Pedro e João estavam visitando o templo em Jerusalém praticamente todos os dias. E naquela manhã Pedro chegara com João e entraram no templo, mas perceberam que um homem, a Bíblia simplesmente diz assim, um homem aleijado estava ali à entrada do templo. E aqueles dois homens entraram no templo, fizeram de conta que não tinham percebido, e fizeram ali o seu culto, adoração a Deus, e quando saíram do templo, Pedro se depara com esse homem aleijado. E quando eles têm uma rápida conversa, Pedro diz assim para aquele homem: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E naquele momento Pedro estende a mão, e aquele homem segura na mão de Pedro, e a história nos diz, um pouquinho antes de Atos 4, que aquele homem se levantou e andou. Eu não sei por que Deus te trouxe aqui nesta manhã, mas uma coisa eu sei, que talvez para mim mesmo, Deus me trouxe aqui para que ao estar falando para você, o Espírito Santo impactasse o meu coração. E talvez eu esteja como aquele aleijado na entrada do templo,
E eu estou precisando ouvir a voz: levanta-te e anda. Talvez você precise dessa frase hoje: levanta-te e anda. Sai da sua inércia. Saia do seu cristianismo pequeno, limitado. Saia do seu envolvimento com Cristo teórico de um sábado pela manhã. Abra a extensão da sua agenda, elimine as 24 horas do sábado e faça com que a sua vida, cada minuto, cada segundo, viva esse evangelho que um dia impactou a minha vida e impactou a sua a cada momento. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Em Atos 4, 1 e 2, a Bíblia diz assim: quando Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E agarraram Pedro e João, diz o texto, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegando o número de homens dos que creram, eram perto de 5.000 pessoas. Vejam, Pedro havia pregado um dia antes, e quantos tinham sido convertidos? 3.000. Agora ele faz aquela ação, aquela atitude, ele toma uma atitude de bondade para com aquele aleijado. Quantas mil pessoas agregaram ao cristianismo só nessa atitude? Mais 2.000 pessoas, já eram 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. E mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los: com poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está sendo curado diante dos senhores. Esse é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu outro nome dado aos homens pelas quais ou pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E o texto diz assim: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Não podiam dizer nada. E nos versos 15 e 16 a Bíblia diz assim: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre os povos, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre Jesus Cristo, esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, mas ensinassem em nome de quem? Jesus. E veja o que Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Que história! Eu queria levar você nesta manhã, através do Espírito de Deus, a pensar um pouquinho nas marcas e efeitos de homens transformados por Jesus Cristo. E vamos analisar um pouquinho esse texto rapidamente. Homens que têm as marcas e os efeitos das transformações em Jesus Cristo, transformam estruturas injustas. Transformam essas estruturas de injustiça. Vejam o texto em Atos 4:2. Eles estavam perturbados.
Quem estavam perturbados? Quem estavam perturbados? As pessoas do Sinédrio. No tempo de Jesus Cristo, o Sinédrio era como se um americano fosse diante da corte superior americana. Era como se um brasileiro fosse até ao nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, e começasse ali a discutir sobre religiosidade, sobre cristianismo. E aqueles homens ali, Pedro e João, perceberam que eles estavam perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Alguns teólogos pegam esse texto e transformam esse texto puramente em teologia. E eles dizem assim, olha, a ressurreição dos mortos ia contra a teologia dos saduceus. E os saduceus eram os homens que cuidavam do templo. Então isso afetou o problema com os saduceus, mas não é só isso. Quando a gente analisa o texto, você percebe que aqueles homens estavam muito perturbados, diz o texto. E vocês vão saber o porquê. Quem eram eles? Os sacerdotes, o capitão da guarda, os próprios autoridades, líderes religiosos, mestres da lei. Queridos, se você olhar para Lucas 22, verso 4, você vai ver que ali se confirma que esses homens foram os homens que fizeram a negociação com Judas, e eles compraram a Jesus Cristo por 30 moedas para levá-lo à cruz. Eram os mesmos homens. Lá confirma isso. As autoridades eram os líderes religiosos. Os líderes religiosos, ou melhor, as autoridades eram o sumo sacerdote. Os pastores hoje deveriam ser. Os líderes religiosos do templo eram os presbíteros e os anciãos, os leigos voluntários que faziam o trabalho no templo. Os mestres da lei eram os professores de religião, os professores das faculdades de teologia. Esses homens estavam muito preocupados. Eles estavam muito perturbados. Quem são eles? Era Anás, o sumo sacerdote, era Caifás, João, Alexandre, todos da família de quem? Do sumo sacerdote. Vejam como que o poder muitas vezes influencia pessoas e as pessoas ficam loucas pelo poder. E quando as pessoas entram no poder, mas são pessoas ilegítimas, elas conseguem destruir uma sociedade. Elas afetam aos ricos e aos pobres, porque são pessoas que não foram colocadas ali na legitimidade do poder. Quem era Anás, o sumo sacerdote? Anás, o sumo sacerdote, havia sido destituído dessa função no ano 6º da era de Cristo. Portanto, há 20 anos atrás, ele já havia sido destituído do sumo sacerdote, mas continuava ainda arraigado, preso ao sistema religioso e político daqueles dias. Quando você olha para Caifás, você vê que Caifás quem era? Era genro de Anás. E agora, ele estava sendo empossado, ele era, na realidade, o sumo sacerdote daqueles dias. Quando você olha para João, que diz ali, João era filho de Anás, e João, ele entra na história como sumo sacerdote no ano 37 depois de Cristo. Vejam, uma família passando de pai para filho, de filho para filho, então os netos e assim por diante, uma geração arraigada e arraizada no poder. Será que hoje é diferente? Porque muitas vezes vemos, irmãos, tanta corrupção e tantas inverdades. Porque a gente vê dentro do nosso sistema político famílias inteiras que querem predominar nas leis e na direção do nosso povo. Essas famílias vêm de décadas e décadas e décadas lutando pelo poder. E esses homens ficaram muito incomodados. Mas Cristo tinha uma mensagem para os cristãos. Qual era a mensagem? O Sermão da Montanha. Vós sois
a luz do mundo. Quando em Filipenses, Paulo escreve à igreja, ele diz assim: filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Queridos jovens, eu sei que hoje há uma dificuldade muito grande para você conviver dentro da universidade, dentro do colégio, com seus amigos. Muitas vezes nós entramos em conflito porque ambientes, questões de ideologia machucam a gente. Em alguns momentos você tem que se posicionar. E Paulo diz para você: olha, mesmo dentro de uma geração corrompida, mesmo dentro de uma geração depravada, mesmo no meio dessa geração, você tem que ser uma estrela que brilhe como uma estrela do universo. Você é uma estrela de Cristo. Você tem que brilhar o amor de Cristo que um dia envolveu seu coração. Estamos nós conseguindo? Querido jovem, como você está lidando com a sexualidade hoje no mundo moderno? Pós-moderno, já não é nem mais pós-moderno, não sei mais nem como chamar mais o mundo. Como que você está lidando com a sexualidade? Como que você está lidando nos relacionamentos com tua noiva, teu noivo, em relação à família, casamento, matrimônio? Como que nós estamos lidando com as drogas, essas drogas lícitas? Como estamos lidando com elas? Como estamos lidando, queridos, com os nossos hobbies? Hoje há um conceito no mundo atual, e nós queremos viver entre amigos, em comunidade, os hobbies estão entrando dentro dessa contextualização. Como vocês estão lidando com isso? Quando saímos por aí e as pessoas param dentro, num bar, numa lanchonete, para tomarem água, se desidratarem, como a gente está lidando com esse tipo de coisa? O texto diz assim, que eu e você somos como estrelas no universo. Precisamos brilhar aonde estivermos por Jesus Cristo. E aqueles homens começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Sabem, queridos, a segunda marca de pessoas que são transformadas por Jesus é que elas têm uma profunda relação com Deus. Quando aqueles homens perguntaram com que autoridade, em nome de quem vocês estão curando homens como esse aleijado, que eram aleijado, eles disseram: em nome de Jesus. O texto diz assim: quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Esse texto, queridos, é impactante. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados através do Espírito Santo. Quando somos selados pelo Espírito Santo? Quando cremos no Evangelho, na palavra. E se você crê no Evangelho, na palavra, você deve ser batizado. E através do batismo, uma atitude pública de que você foi transformado por Jesus Cristo, você, ao sair da água, é selado pelo Espírito Santo. O selo é a garantia do reino. O selo quer dizer que você é um filho adotado pela graça de Deus e você hoje é um herdeiro do reino. Você é um jovem, é uma jovem, filha de Deus. Você é um habitante na terra, mas já vive o reino de Deus.
Sabem, queridos, quando eu olho para uma relação profunda com Deus, eu me lembro do texto de Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo também diz: não apague o Espírito de Deus. Se eu sou luz, por favor, não permita que a luz se apague. Eu tenho visto muitas pessoas apagando a sua luz. Muitas pessoas abandonando o Evangelho. Muitas pessoas entristecendo o Espírito porque ouvem a sua voz, não seguem o Espírito. E nós devemos seguir o Espírito aonde? No trânsito, em casa, nos nossos domingos pela manhã, nas segundas, nas terças, nas quartas. Não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 5:18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher-se pelo Espírito. Minha mente é controlada pela história ou é controlada pelo reino de Deus? A minha mente é controlada pelo vinho, os valores dessa terra? Ou será que a minha mente é controlada pelos atributos de Deus? Sabem, queridos, nós devemos agir pelas motivações corretas. Eu olho para esse texto e vejo quando eles perguntaram o que os levou a curarem o aleijado. O poder, vocês querem o poder? Que Pedro respondeu: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Vejam, queridos, que coisa impressionante. A linguagem do Sinédrio era o poder. A linguagem de Cristo qual era? Amor e bondade. Os discípulos, vivendo em Jesus Cristo, agiam por amor e bondade, paixão e compaixão. Vejam que coisa linda. Nelson Mandela diz assim: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Há pessoas que não conseguem agir com atos de bondade, não conseguem perdoar, e caminham, como disse Mandela, o medo dele era sair de lá com as amarguras na sua vida e continuar preso para sempre. E a história nos diz que ele saiu de lá liberto dessa amargura. Madre Teresa diz assim: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Não é o que fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Eu queria encerrar a meditação desta manhã relembrando com você essa figura, esse homem, esse jovem que marcou muito as Olimpíadas do Rio 2016. Michael Phelps. Ele foi convidado esse ano para carregar a bandeira do seu país, e você sabe muito bem, para um atleta, a responsabilidade, a grandeza e a honra de, nas Olimpíadas, carregar a bandeira do seu país. Mas há 2 anos atrás, 2014, ninguém imaginaria no mundo que Michael Phelps estivesse carregando em 2016, nas Olimpíadas do Rio, a bandeira dos Estados Unidos. A ESPN americana e brasileira fizeram, não sei se você viu, um vídeo sobre a história de Michael Phelps nos últimos anos. E a ESPN americana e brasileira, eles disseram o seguinte, que Michael Phelps, em 2014, havia sido levado preso pela segunda vez, era alcoólatra, havia se tornado um alcoólatra, estava envolvido com drogas, prostituição, depressão, e não havia mais nada para oferecer ou ser oferecido por Michael Phelps. A história nos diz assim, que ele estava perto dos 30 anos, perdido, sem identidade,
Ele não estava nem aí, disse ele. Ele disse assim, eu só fiz um resumo. Ele disse assim, não estava nem aí. Então eu decidi que era a melhor coisa a ser feita, simplesmente acabar com minha vida. E ele queria o suicídio. Ele chegou a tomar remédios para morrer. E aí entrou um atleta na vida dele, Ray Lewis. Ray Lewis, ele visitou Michael Phelps e disse, Michael Phelps, eu conheço Jesus Cristo. Eu queria falar de Jesus para você. E esse amigo cristão fez a diferença na vida de Michael Phelps. Quem está dizendo isso não sou eu, você pode entrar ali no ESPN e você vai ver toda a história gravada e foi levada para o mundo todo. E esse amigo conseguiu, através do poder do Espírito Santo, influenciar Michael Phelps. E em 2014 ele foi para uma casa de recuperação para ficar livre das drogas e do álcool. Ele leu um livro sobre Jesus Cristo, Uma Vida com Propósito. E ele falando sobre esse livro, ele disse assim, eu me autodescobri. Eu entendi o porquê que eu vivo nesse mundo. Eu entendi qual era o propósito de Deus para a minha vida. Eu consegui ter uma cosmovisão da história. Encontrar Jesus Cristo. E ele diz literalmente, Jesus Cristo me salvou. Ele reconciliou-se com seu pai. Seu pai abandonara a sua casa aos 9 anos de idade. Ele passou 20 anos sem falar uma frase com seu pai. Depois que ele se entregou a Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele procurou o seu pai, se reconciliou com ele, perdoou o pai. Hoje ele vive perto do pai. Ele voltou aos treinamentos. Ele casou-se e teve um filho. Ele disputou, vocês sabem muito bem o que aconteceu, as Olimpíadas de 2016, ganhou aqui 5 medalhas de ouro, 1 de prata. Alcançou o número histórico de 23 medalhas de ouro. Ficou na história do seu país, na história das Olimpíadas e na história do mundo. Se eu pudesse parafrasear o texto de Atos 4, eu diria para você o seguinte, vendo Michael Phelps e reconhecendo o seu estado há 2 anos atrás, o mundo ficou admirado e reconheceram que ele havia estado com Jesus Cristo. A maioria desses jovens, infelizmente, vocês acompanharam as histórias dos nadadores americanos. Michael Phelps, naquela noite, ele estava com a sua esposa, estava com a sua família. Queridos, o mesmo poder que transformou a vida de Pedro, daquele Pedro inconstante de Cafarnaum, e o tornou naquele homem forte e líder de Jerusalém. É o mesmo poder que está sendo oferecido para a tua vida e para a minha. O mesmo Evangelho, as mesmas boas novas, o mesmo Jesus Cristo. Vidas transformadas, transformadas para servir. Você veio aqui nesta manhã, queridos, porque a comunidade do JuVV tem uma necessidade de você. Nós temos os nossos ministérios. Nós temos um desafio, queridos, de alcançar o Cabral, de alcançar a vila, o Jardim Social, de alcançarmos de onde vimos o JuVV, o bairro JuVV. E a nossa igreja do JuVV precisa de você. Nós precisamos fazer a diferença. Do outro lado da rua, quantas pessoas moram nesses condomínios aqui, nesses prédios, queridos, e quantos deles ouviram do Jesus Cristo que um dia transformou sua vida e a minha? Quantos deles? Que você hoje saia pensando, será que eu ainda sou como aqueles homens do Sinédrio? Será que eu ainda sou como, ou já sou como um Pedro de Jerusalém? Será que eu sou um Pedro de Cafarnaum? Ou será que ainda sou aquele aleijado, sem nome, sem status social, caído na frente do templo?
mas que ouviu a frase: levanta-te e anda.